pelo carinho, vim caminhando, para já vir naquela paz, na harmonia, para já entrar aqui nesse jardim, já ficar mais leve ainda, mais zen, do dia, do nosso dia a dia, que é tumultuado, né? Turbulento. O estudo da noite vai ser espírita e felicidade. Porque a gente fica assim, como é que eu posso ser feliz nesse planeta? Será que tem a ver com coisa material? Será que se eu mudar o meu jeito de ser vai melhorar? Então vai ser essas questões que a gente vai falar. E a gente sabe que a gente é observado o tempo todo pelos encarnados e pelos desencarnados, né? Então a nossa mente, a espiritualidade sabe o que a gente está pensando. Então no nosso mais íntimo, naquilo que a gente tem de mais ruim, a espiritualidade sabe, que ela nos conhece. Então, a gente é observado o tempo todo no nosso dia a dia. Então, pela nossa conduta, pelo nosso jeito de ser, como que a gente se expressa. Então, quando a gente engana o nosso próximo, a gente sabe que a gente vai estar se enganando a si mesmo, porque a nossa consciência cobra. Então, lá no livro Nosso Lar, ele inicia, André Luiz, chamando a nossa atenção. Por quê? Porque ele já vem falar sobre a disciplina. A disciplina é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente muitas vezes fica reclamando. Mas para um lugar dar certo, para a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que ter organização, tem que ter disciplina. E Chico Xavier era o tempo todo chamado a atenção por Emmanuel, porque ele não podia ter um pensamento negativo, porque senão atrapalhava o trabalho dele na casa. Então, Emmanuel falava com ele, disciplina, disciplina, disciplina. Então, já começava na sua mente que ele tinha que manter aquela vibração, aquela postura dele, para ele poder fazer todo o trabalho que ele já tinha se comprometido com a espiritualidade ao vir encarnar. E os nossos desafios diários, a gente vai enfrentando eles, e a gente vai melhorando em doses, assim, bem homeopáticas. É todo dia, gotinha por gotinha, que a gente vai se melhorando. E o principal delas, que modifica todo um ambiente, que a gente vai falar um pouco, é sobre o bom humor. Então, a gente está sempre de bom humor, vendo a vida de uma perspectiva diferente, com outro olhar. Isso nos ajuda muito a nos fazer sentir feliz. Então, por mais que aconteça uma coisa muito ruim, o seu modo de ver, de olhar como uma coisa boa, vai nos auxiliando. E quanto mais a gente for estudando, 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 a gente vai se melhorando, a gente vai adquirindo conhecimento. Mas a gente sabe que o que faz nos modificar mesmo é a prática. A prática que faz a gente ser pessoas melhores. Eu tirei um pedaço do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo para o povo do Coríntio, o trechinho, ele fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, olha só. Então, desde aquela época, ele já chamava a nossa atenção, para a gente sempre estar se sentindo bem, ver de uma outra forma. Então, quando a gente faz com disposição, com alegria, a gente vê que o trabalho é diferente, a gente consegue perceber isso. As pessoas que são profissionais, que gostam daquela profissão, ela está sempre enfrentando os desafios e sempre otimista, sempre de bom humor, sempre atendendo bem, porque aquilo ela faz com todo amor. E aquele que já não gosta muito, que empurra com a barriga, faz de qualquer maneira, a gente já percebe. Só pelo jeito de falar com o nosso próximo. E a gente vai saber que a nossa caridade, ela está o tempo todo no nosso pensamento, pelo nosso próximo, que muitas vezes a gente julga pela aparência, então já vem pelo nosso pensamento. Quando a gente faz uma prece para alguém, a gente já está fazendo a caridade. Quando a gente é gentil com o nosso próximo, a gente está fazendo a caridade. Então, ela está o tempo todo diante de nós. Então, muitas vezes a gente acha que é só material, mas não é. É um conjunto de sentimentos, do que a gente faz pelo nosso próximo, que faz a caridade do dia a dia. E a gente sabe que o principal, quando a gente é alegre, feliz na nossa família, então aí é fundamental. Já muda totalmente o ambiente da nossa casa. Então é no lar que se constrói a sociedade. Então a nossa família, ela é
onde a gente vai ter os nossos maiores desafios enquanto espíritos ali, naquela primeira vivência, e a gente vai começando a enfrentar os nossos desafios, porque cada espírito é de um jeito, e a gente tem que conviver, e a gente sabe que na convivência que tem os nossos conflitos. Porque o conflito, ele faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. E aí a gente vai aprendendo. Então, por isso que é a base. Os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que há uma soma de felicidade comum a todos os homens, com relação à vida material e à posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olha só. E nós confundimos muito o que é uma vida material e o que é o necessário. Então, muitas vezes a gente extrapola. E a gente sabe que a gente tem que viver realmente com o essencial, com o necessário. E a gente acaba fazendo o quê? Passando para o supérfluo. Então, a gente tem exagero de coisas que são desnecessárias a nós. Então, a gente precisa de ter realmente o equilíbrio, não se deixar ser levado pelo material. Então, o nosso desafio para a evolução espiritual é a convivência. Foi o que eu falei. Sabendo que a gente vai passar por diversos tipos de conflito. Porque o princípio do amor, que a gente está aqui na Terra, é a gente aprender a amar o nosso próximo. Aprender a ter vários sentimentos de amor. E o princípio do amor é amar o nosso próximo do jeito que ele é. E a gente ainda não tem essa capacidade, porque a gente quer mudar o outro, a gente fica julgando, a gente fica criticando, a gente ainda tem essa postura ainda, que ainda é o nosso desafio. Então, quando eu amo o meu próximo do jeito que ele é, sabendo dos defeitos dele, eu já estou subindo a minha escadinha da minha evolução. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 774, lá no finalzinho vai ter um trechinho que fala assim: os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim, a amar-se como irmãos. Então, por isso que já começa na nossa família, a gente já fazendo esse exercício desse sentimento, para depois a gente passar para a nossa sociedade, aonde a gente vai na escola, no trabalho, em outros grupos que a gente participa, a gente vai aprendendo a convivência. Então, quanto mais a gente diversificar os nossos grupos, mais a gente vai aprender e mais a gente vai entender o nosso próximo. Então, a importância de quê? Da gente aproveitar as nossas experiências. Então, as experiências que a gente tem no dia a dia, ela é fundamental. É onde a gente vai aprender a cada dia. Então, se a gente fizer um exercício de quando a gente era criança, um exercício, aqui vai ter uma coisa que marcou na sua infância. Todo mundo tem. Então, isso fica marcado na nossa mente. Como também o contrário. Se a gente fizer um exercício de uma coisa ruim, a gente tem uma coisa que nos desagradou e fica aquilo marcado. Então, a gente ainda tem isso, a gente guarda esses sentimentos. Só que algumas pessoas guardam, às vezes, o ruim, muito ruim. E aí vai prejudicando durante a sua encarnação, porque aí vão gerando vários bloqueios, vários traumas, e aí a pessoa não consegue se desenvolver. A gente vai aprendendo que são nos detalhes que fazem a diferença. Então, é no pequeno gesto de gentileza, de carinho com o próximo, de atenção, que faz a diferença. Porque a gente está sempre em transformação. Então, os anos vai passando, a gente vai mudando o nosso corpo físico, porque ele vai envelhecendo, e a gente vai mudando também a nossa percepção de ver a vida, a gente vai se transformando. E tudo se transforma no nosso planeta. Então, se a gente for perceber, na praia, as dunas, cada ano ela está de uma forma. Então, aquele vento, ele vem e vai levando aquelas areias fininhas, tão pequenininhas, que às vezes a gente nem consegue perceber. E ali vai transformando a posição delas. Então, o vento vai levando e vai modificando. Então, a mesma coisa é a gente.
A gente vai modificando o nosso interior. Mesmo aquele que acha que é sempre a mesma pessoa, não é. A gente sabe que a gente vai cada vez mais se modificando. Então, um pai muito atarefado, muito cheio de serviço, estava atolado, levou trabalho para casa, ele muito preocupado, e o filho o tempo todo pedindo atenção. Pai, eu quero atenção, quero que você brinque comigo, quero que você brinque comigo. E ele não tinha tempo. Então ele pegou uma folha na revista, arrancou, e ali tinha um mapa do mundo. E aí ele cortou, fez diversos pedacinhos e falou, meu filho, monta aqui o quebra-cabeça. Assim que você terminar, você volta aqui, aí o papai vai largar tudo e vai brincar com você. Não deu 5 minutos, o menino voltou. O pai ficou assim, ué, mas você já voltou tão rápido? Aí ele veio falar, nossa, pai, porque eu montei o lado contrário, que tinha um homem. Assim que eu montei o homem, eu virei e eu já tinha montado um mapa mundi. Então, olha só, quando a gente consegue entender o nosso interior, cada um, a gente consegue entender a nossa sociedade, a gente consegue entender a situação que a gente está passando nesse momento agora no nosso planeta. Então, é esse exercício que a gente tem que fazer, entender o nosso interior, para a gente evitar menos de julgar, de fazer certos questionamentos, a gente ficar equivocado com certas situações, é a gente se entender. Então, eu coloquei aqui 3 maneiras da gente se melhorar. Então, a primeira delas é o que o Espiritismo fala muito, que é a reforma íntima, é a gente entender o nosso interior, a gente tentar mudar aquilo que é ruim em nós, só a gente sabe. Às vezes o outro fala e a gente não reconhece. E Chico Xavier chamava a nossa atenção, porque ele falava que o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então, quando a gente olhar no espelho, a gente vai ver o que a gente tem de ruim, o que a gente pode melhorar, porque ali está refletindo quem a gente é de verdade. A segunda regrinha é o material. O material, o comportamento, é o desapego. Então, a gente desapegar um pouco do material e desapegar um pouco também do nosso lado sentimental. Porque quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque a gente desanima? Ah, você não vai? Ah, eu queria sua companhia. Ah, então eu não vou. Aí você perde uma oportunidade de um estudo, de uma coisa, porque o outro não foi. Então, a gente aprender a lidar com isso. E a gente sabe que a gente ainda tem muita dificuldade em a gente aceitar a opinião do outro, o jeito que o outro fala, o pensamento dele. Então, a gente buscar entender. O terceiro é a gente criar boas energias, porque a gente sabe que a gente é energia. Então, nosso pensamento é uma energia. Então, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente se conecta àquela pessoa através do nosso pensamento. Então, por isso que em qualquer lugar que a gente estiver, a nossa oração atinge aquela pessoa, porque é as ondas que vai chegar. Então, como que a gente vai melhorar as nossas energias? Os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, que se a gente for uma pessoa bem-humorada, ter uma vida de uma forma diferente, a gente já muda totalmente o ambiente. Ser uma pessoa que tenta o tempo todo fazer o seu gesto de gentileza, trabalha o seu sentimento, equilíbrio emocional. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer esse exercício. Então, muitas vezes, a gente passa por situações que faz a gente se desequilibrar. E aí, a gente segurar para a gente manter e conseguir ir caminhando. E é o nosso grande desafio, porque a gente passa por diversas situações. E tem 3 perguntas que eu coloquei aqui para a gente fazer para nós mesmos, para a gente se melhorar. Então, estou fazendo aos outros tudo aquilo que gostaria que me fosse feito? Então, da mesma maneira que eu gostaria que o próximo me tratasse, é do mesmo jeito que eu trato o meu próximo? Porque a gente sabe que a nossa palavra, a nossa fala, ela também tem força. Então, começa no nosso pensamento, depois vem na nossa fala. Então, tudo que a gente fala também tem aquela onda
de força. Então, é uma via de mão dupla. Então, do mesmo jeito que vai, do mesmo jeito volta. Então, se eu já vou com aquela grosseria, com aquela forma estúpida, muitas vezes vai voltar dessa mesma forma. E aí, fulano foi áspero comigo, falou dessa forma. Então, se você gostaria de ser bem tratado, você faz o mesmo pelo seu próximo. É o nosso grande exercício, né? Então, Chico Xavier, ele tinha uma delicadeza, um amor ao próximo, uma forma de falar todo gentil, doce. Então, mesmo na hora de chamar atenção, ele chamava atenção de uma forma bem assim, doce, né? E a gente, muitas vezes, a gente não é assim, a gente já é. Às vezes a pessoa vem contar um negócio, vem desabafar. Mas eu te falei que não ia dar certo. Eu te falei que ia ser ruim. E a gente já vem logo criticando, e aí a pessoa fica pior do que estava. A outra pergunta, o trato aos outros. Como gostaria de ser tratado? Então, faz essa nova reflexão. A outra, compreendo os motivos que levaram o outro a errar comigo, da mesma maneira que compreendo os motivos que justificam os meus erros, porque nós também erramos. Então, às vezes, a gente está um pouco sem equilíbrio emocional naquele momento, às vezes está no nervosismo, e aí a gente trata o outro de qualquer maneira. Mas basta, ao final do dia, a gente fazer aquela reflexão. Poxa, eu deveria ter segurado mais, eu deveria ter pensado antes de falar, porque a gente sabe que o silêncio também é uma resposta. Então, vai ter certos momentos na nossa vida que a gente não vai falar nada. Já vai ser uma resposta para o nosso próximo. E muitas vezes a gente não consegue ainda ter esse equilíbrio. E essa frase é de Mário Sérgio Portela. Ela é muito interessante porque ele nos ensina idade, menos expectativas. Então, olha só, quando a gente cria muita expectativa em cima de uma coisa, a gente faz da nossa imaginação um monte de coisa, e aí acaba saindo de um outro jeito. E muitas vezes a gente fica frustrado, a gente fica aborrecido, não foi da maneira que a gente pensou, não foi do jeito que a gente que achou que deveria ser. Então, quando ele fala felicidade igual realidade, para a gente viver realmente a nossa realidade, a nossa situação. E dali enfrentar aquilo e sem fazer expectativa na nossa mente, porque às vezes a gente espera de uma forma, mas o resultado ele vem de uma outra forma, mas a resposta sempre vem. Então a felicidade ela está sempre ligado às nossas experiências que a gente tem, por isso que a gente deve aproveitar elas muito. No momento de quê? No momento de família, no momento de fraternidade, no momento de religiosidade, é onde a gente recebe o amparo da espiritualidade, um momento bom para nós, para a gente sentir aquela boa energia. Porque às vezes a gente fica achando assim, eu tenho que fazer muita coisa, a gente fica se cobrando muito. E isso traz também uma tristeza muito grande, porque a gente mesmo erra, a gente é falho. Então a gente cobra, 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 e muitas vezes não é da maneira que a gente queria que fosse. Então a gente quer enfrentar muitas aventuras. Então Jesus, ele não quer que a gente suba um Monte Everest, faça aquele grande sacrifício. Não, ele espera de nós, na nossa simplicidade, o mínimo que a gente consiga fazer. É isso que nos faz crescer a cada dia. Por isso que eu iniciei falando que é uma dose homeopática, porque é de gotinha em gotinha que a gente vai se melhorando. E cada um faz aquilo que está de acordo consigo. Então, cada um dá aquilo que tem condição de dar. Lá no Livro dos Espíritos vai ter um pedaço que vai falar assim: o nosso objetivo da vida é buscar a felicidade. E que nós só vamos ser felizes quando praticarmos as leis de Deus. E as leis de Deus estão onde?
As leis de Deus está escrito na nossa consciência. Então a gente já encarna, já sabendo das leis de Deus. Então a gente vai perceber as crianças como que é o sentimento delas de pureza, de carinho, de amor. Então olha só, elas não ficam com raiva de ninguém, porque aquilo rápido passa. Então ela já vem com esse sentimento. E à medida que a gente vai crescendo, aí que a gente vai aprendendo outras coisas, o nosso comportamento vai mudando, os nossos preconceitos vão aumentando, e aí a gente passa a ter uma outra visão. Mas a gente já inicia a nossa encarnação com carinho, com amor, com pureza. Então, os nossos amigos, coloquei aqui como exemplo, os nossos amigos indígenas, então, com o carinho que ele tem com a natureza, eles são felizes ali, o carinho na hora de tirar qualquer elemento da natureza para fazer um chá ou para o seu alimento. Eles tiram aquilo devagar, com prece, respeitando a natureza. Então, são espíritos que respeitam tudo aquilo que a natureza lhes deu. Então, a gente também tem que ter essa visão de respeito a tudo que está no nosso planeta, porque tudo serve para nos desenvolver. Então, às vezes a gente vai passar por situações que vai ser tragédias coletivas, para haver aquele desenvolvimento dos espíritos ali. Faz parte do nosso desenvolvimento, porque o nosso planeta ainda é de prova e expiação. Então, ainda tem muita doença, tragédias coletivas que fazem parte do nosso desenvolvimento enquanto espírito. Então, a gente está conectado com a nossa família e a gente está conectado com a sociedade. Então, é uma grande teia que a gente vai aumentando a nossa teia energética, a gente vai cada vez mais aumentando com os laços que a gente vai fazendo, de amizade, ou no trabalho, ou aonde a gente estiver, a gente vai aumentando a cada dia mais, angariando cada vez mais conhecimento com as nossas experiências. E o que que acontece? A vida nossa, muitas vezes, faz situações que a gente tem que, como se fosse assim, entrar numa cena de teatro, como se fosse a gente interpretar, a gente ser uma outra pessoa. Então, a vida às vezes impõe isso. Aí eu coloquei aqui até um exemplo para a gente poder entender melhor. Por quê? Existem certos trabalhos que a pessoa tem, que tem que seguir o quê? Certos protocolos, principalmente em traje de roupa, em regras, etiquetas, posturas, hierarquias. Então, a gente às vezes vai passar por esse momento. Então, como se fosse você ser um ator, que ali você vai encenar aquilo naquele momento, naquela situação que você vai viver. Mas passando aquilo, você vai voltar realmente para a sua realidade, quem você é de verdade. Porque a nossa essência, a espiritualidade sabe quem a gente é, e nós mesmos sabemos. Então, a gente vive aquele momento, naquela situação, depois a gente volta para quem a gente é, porque a sociedade muitas vezes cobra de nós. Então, quanto mais estamos no processo do aprimoramento, o desenvolvimento de várias competências vai aumentando. Então, a nossa competência moral vai aumentando cada vez mais, porque a gente vai tendo uma outra visão. Então, a gente fala de uma maturidade espiritual, a gente vai tendo um outro modo de ver a vida. E isso vai nos dando uma percepção maior. A gente vai aprendendo com as lições. Então, mesmo que as dificuldades sejam muito difíceis, a gente vai sabendo que não é castigo, é um momento nosso de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, todos nós possuímos o quê? A mesma quantidade de tempo. E o que a gente faz com o nosso tempo? O tempo, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. O que a gente dá prioridade durante o nosso dia? O que a gente faz? Então, a gente tem grande responsabilidade com o nosso tempo. Do mesmo jeito que a gente tem responsabilidade com o nosso corpo físico, que a gente sabe que ele é emprestado, nesse momento agora, a gente tem responsabilidade com o nosso tempo. Porque se a gente ficar jogando o nosso tempo fora, lá na frente vai ser cobrado.
Quanta coisa eu podia ter feito e eu não fiz. Então, às vezes uma coisa muito simples, não, deixa para lá. Eu empurro com a barriga, né? Então é a mesma coisa, como se a gente estivesse num rio. A gente, uns vão estar remando, remando, se esforçando, aprendendo cada vez mais. Outros vai estar lá boiando. E aonde a água levar, eles vão daquela maneira. Vão de qualquer jeito. Vão só encostado, de qualquer jeito, do jeito que der, deu. Então, a gente tem a nossa responsabilidade. Então, o trabalho, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, por isso que a gente não deve perder a oportunidade de trabalhar. Então, a gente ocupar a nossa mente com o trabalho é muito importante. E a gente acaba se perdendo, né, durante o nosso tempo, e ele passa rápido. Bezerra de Menezes vai nos falar assim: compreendam que não estão sozinhos. Há muitos colaboradores do mundo espiritual superior ao seu lado que leem os pensamentos, que veem as necessidades, sentem as urgências de cada criatura. Para isso, procurem sempre revigorar a ligação íntima com os espíritos. Então, olha só, o tempo todo a espiritualidade está trabalhando com a gente, nos intuindo, nos auxiliando. E, e muitas vezes ela intui uma outra pessoa para nos ajudar. De repente você encontra com aquela pessoa, de repente aquela pessoa consegue te ajudar. Você nem imaginava. Às vezes você conta com uma pessoa, mas quem te ajudou a resolver é uma pessoa que você nunca viu, nem conhece. Então, olha só. Então, o tempo todo, eles estão trabalhando para nos desenvolver, para a gente se melhorar a cada dia. Então, por isso que a gente tem que ter essa conexão o tempo todo com a espiritualidade. E a gente vai aprender o quê? Que a gente sabe que as aparências enganam. Então, muitas vezes, até a espiritualidade vem na reunião mediúnica, às vezes, os espíritos brincalhões, espíritos que se manifestam para desestruturar a reunião, para saber se realmente aquele grupo ali está afinco naquele estudo, está afinco naquele trabalho, aquelas pessoas estão mantendo a firmeza naquela vibração. Então, olha só, vem, às vezes, realmente para nos testar. Como que está sendo aquela reunião? E como que cada um está vendo aquela reunião que está acontecendo? Então, olha só. Então, as aparências enganam, mas as energias não mentem. E a gente sabe que a gente é energia. Então, a gente conhece o nosso amigo. Amigo de verdade, conhece. A pessoa pode estar rindo, pode estar brincando, mas o jeito dela, poxa, deve ter acontecido alguma coisa com fulano está um pouco diferente, porque você está ali todo dia com aquela pessoa, a gente percebe. Então, muitas vezes não é a nossa mediunidade, é porque a gente está sempre ali no dia a dia e a gente tem essa capacidade de perceber. Então, quando a pessoa tem um coração bom, isso a gente sabe que a gente nota de longe. Então, as aparências se constroem, a essência sempre se revela. Ninguém consegue ocultar quem é de verdade e aquilo que traz consigo. A energia fala muito mais do que as palavras. Ela revela as intenções que a alma carrega. A energia que dá o tom da beleza, o bem-estar. As pessoas mais bonitas são aquelas que abraçam o nosso espírito, que fazem sentir bem apenas com a sua presença. Sua luz transmite afeto e bondade e luz. Mas uma coisa é certa, as aparências podem iludir, mas a energia sempre transmite a verdade. Então, olha só, quantas vezes que a gente está num momento difícil, ou às vezes está passando mal, a gente faz aquela prece, pede a equipe espiritual para nos auxiliar, para nos melhorar. Então, olha só, essa conexão para nos auxiliar. Então, nada é perdido, tudo tem o motivo de ser, o porquê de ser. Então, olha só, então, a gente faz pensando na nossa ação, né? Então, para mim vir aqui hoje, eu pensei o trajeto que eu ia passar, o horário que eu ia chegar, porque eu planejei, né? Então, a minha ação, eu planejei. Mas a minha reação, muitas vezes nem eu não sei.
porque a gente não se conhece totalmente. Então, a nossa reação a gente não sabe. Mas a gente só sabe realmente quem é aquela pessoa de verdade pela reação dela. Então, por exemplo, se eu estou aqui, acontece uma coisa ruim, a Kelly fala de uma forma comigo que eu não gosto, e eu revido ela de uma forma bem ruim, aí olha só, aí é quem eu sou de verdade. Porque eu agi naquele meu impulso do momento, eu não consegui me segurar. Então, olha só. Então, a gente é muito observado, muitas vezes, pela nossa reação que a gente tem. E às vezes a gente até assusta a gente mesmo, porque a gente acha que é de uma maneira e de repente a gente é de outra. Então, dependendo do sofrimento que a gente passa, da situação que a gente está sendo levado, a gente tem uma reação que muitas vezes a gente acha que a gente era melhor e não era, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, vai ter uma parte que vai falar assim: a felicidade não é desse mundo. E o que a gente vai aprender? Porque a gente não consegue ser feliz o tempo todo, 24 horas de felicidade, se sentindo bem. Não, porque a gente veio realmente para esse aprendizado, para passar pelos desafios. Então, quando eu comecei lá já falando do bom humor, que a gente já quebra totalmente o ambiente, já modifica. Eu já modifico o meu mental. Então, a gente vai ter o quê? Momentos de felicidade. Vai ter, por isso que a gente deve aproveitar aquela experiência daquele momento, ser o melhor possível, porque depois a gente vai voltar realmente para a nossa realidade. E muitas vezes a gente tem o quê? Euforia, né? Aquela empolgação, a gente sai fora de si e a gente exagera, né? Então a gente sabe que a felicidade ela está na nossa simplicidade, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ver as coisas. Porque quando a gente é feliz, qualquer coisa para a gente está bom, a gente está bem o tempo todo. Então, mesmo se a pessoa nos tratou mal, aquilo vem, mas aquilo você não absorve, você deixa ir embora, né? Como se fosse uma caixinha assim, você joga lá na caixinha do lixo, porque aquilo não te atingiu. Então, até os grandes espíritos que passaram pela Terra foram criticados, tiveram uma grande dificuldade de fazer o seu trabalho, e são os desafios que eles enfrentaram. Então, Madre Teresa de Calcutá, ela tinha, sim, muitas vezes, seu momento de tristeza, de, do seu trabalho de ser muito pesado, ela não conseguir fazer. Já tinha aquele momento de reflexão: será realmente que eu vou conseguir? Que foi realmente o que eu pensei? E uma vez lá, ajudando uma pessoa, uma, uma pessoa virou para ela e falou assim: nossa, mas você sabe que ele vai morrer. Por que você está aí ajudando? Por que você está ajudando? E ela falava assim: eu sei que ele vai morrer, mas que ele morra com dignidade. Então, olha só, ela trabalhava aquele amor dela o tempo todo. Então, a gente é assim. Então, a gente vai ter aquele momento, assim, de estar feliz, mas a gente sabe que a gente tem que ter o equilíbrio. E viver realmente a nossa realidade e estar bem. Então, é um grande exercício nosso. Então, quando eu falei lá no início da gente viver com o necessário, você ser feliz com o necessário que você tem. Então, muitas vezes, a gente se compara ao outro. Compara com o material que o outro tem, acha que o outro é feliz com aquilo, e aí a gente sente aquele ciúme, a gente quer ter também, a gente fica se comparando: nossa, mas fulano é melhor do que eu, e a gente sabe que cada um é um espírito individual, cada um tem a sua evolução. Então, a gente vai passar por experiências parecidas. Então, por exemplo, um ente querido que desencarnou, uma pessoa doente na família, a gente passa por dificuldades parecidas, mas a forma que a gente encara, o jeito que a gente leva, é o que faz a nossa diferença. Então, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. E toda a missão de todo mundo é importante. Então, aquele que tem aquele trabalho que exige muito, um trabalho
que é muito visto, muito notado, ele tem muita responsabilidade, porque aquela decisão dele vai influenciar muita coisa. E o nosso trabalho, às vezes, no mais simples, mas a gente fazendo com carinho, com amor, também faz a diferença, muda totalmente o ambiente. Então, todo o seu trabalho tem uma grande importância no planeta. Então, nós, muitas vezes, que vemos de uma forma diferente, a gente valoriza aquele que tem mais lucro financeiro, mas muitas vezes a pessoa não é feliz naquele trabalho que ela está. Então, a gente tem que perceber isso. Então, nesse livro aqui, Conduta Espírita, vai chamar a nossa atenção na via pública, no nosso dia a dia. Então, o que a gente pode ser melhor? Então, demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bom costume se revelam nos menores atos. Então, olha só. Ah, não, vou sujar mesmo. Tem fulano para limpar? Olha só. Quantas vezes, às vezes a gente vai no hotel e tem aqueles funcionários que são invisíveis, né? A pessoa que faz a faxina, o copeiro, as pessoas passam, nem fala bom dia, nem cumprimenta, e a gente está ali querendo aproveitar e a gente nem percebe aquele funcionário. Então, olha só. Então, a gente ainda é um pouco assim, ainda tem isso, né? Não valoriza o trabalho daquela pessoa ali. Ah, ela tem que limpar mesmo, ela está aqui para isso, então, olha só. Então, a gente ainda tem esse tipo de pensamento que nos prejudicam. Se a gente pode manter limpo, melhorar, é melhor. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura, com todo transeúme, seja quem ele for. Então, olha só, a gente sabe que hoje a gente vive uma situação que as pessoas estão muito assim irritadas, muito nervosas, muito doídas, né? Principalmente se for na parte de adolescente. Então, a gente sabe que a nossa geração era de uma forma, agora a gente vive de uma outra geração. Uma geração muito tecnológica, com muita informação, mas a gente sabe que cada vez mais a gente está se perdendo o contato humano. Então, as experiências de convívio estão se cada vez mais diminuindo. A pessoa está preferindo ficar só via internet. Mas o nosso desenvolvimento, ela é fundamental no presencial. É onde a gente vai, naquele momento ali, crescer e se fortalecer. Então, a gente precisa, às vezes, a vida empurra a gente a certas situações, a gente conviver com certas pessoas que muitas vezes a gente não gosta, para a gente realmente aprender aquele desafio. Que a gente sabe que o nosso inimigo, ele é muitas vezes para nos auxiliar, para a gente ver de uma forma diferente como que a gente lida com aquela situação. O culto da caridade não existe circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhe confiança. Saudação fraterna, o cartão da paz. Então, olha só, como que a gente recepciona o nosso próximo, o carinho que a gente tem. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando boamente informações aos que se interessam por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Então, olha só, a gente sabe que no meio do trânsito é onde realmente as pessoas estão realmente muito nervosas. E acontece, às vezes, muitas situações de briga, até de desencarne, naquele momento ali que a pessoa não teve aquele seu equilíbrio emocional. Então, foi o que eu falei, foi a reação da pessoa. Então, a reação dela foi brutal, foi ruim e aconteceu pior ainda. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse exercício dentro de nós, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de paciência, que a gente sabe que é difícil, mas é o nosso grande desafio. Então, muitas vezes, a pessoa escolhe uma profissão que não está de acordo com ela, não é de acordo com a essência dela. E aí isso traz um sofrimento. E aí a pessoa é infeliz. Ah, mas
eu sou professora, eu gosto de dar aula, mas eu não gosto que o aluno fica me perguntando toda hora a mesma coisa. Então, olha só, aquela função exige que o aluno fique perguntando toda hora. E aí a pessoa tem que ter paciência, porque é uma função de muita paciência. Então, quantas pessoas, às vezes, estão no trabalho que não gostam? E aí está saindo fora da essência dela, saindo fora daquele jeito de ser dela. E isso traz um sofrimento muito grande, traz uma infelicidade muito grande. Então, a gente fazer realmente o que a gente não gosta, isso nos deixa realmente triste. E aí a gente acaba não sendo feliz. Mas são situações que fazem parte do nosso desenvolvimento. Coibir-se de provar alariado na multidão, através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais, das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Então, olha só. E a gente sabe como que a gente trabalha o nosso amor. Então, a gente sabe que os animais domésticos, ele muda totalmente o ambiente da nossa família. Então, a gente exercita o amor, porque a gente cria aquele elo, aquele sentimento, e os animaizinhos vêm realmente para nos auxiliar nesse momento de amor, para a gente fazer esse exercício. Então, a natureza também nos ajuda. Quando a gente está num lugar de natureza, que a gente sente aquele lugar da paz, da tranquilidade, aquele barulhinho da água, nos transmitindo aquela paz, ali também a gente tem contato para a gente captar essas energias. Então, o tempo todo, a gente está exercitando o nosso sentimento. Então, é aquela história, né, do copo. O copo está pela metade de água. Alguns vão ver o copo esvaziando e outros vão ver o copo enchendo. Então, cada um tem uma percepção, uma visão. Então, os meus olhos vê de uma forma aquela situação. A outra pessoa já vê de uma outra forma. Porque a gente tem experiências diferentes. Então, a gente já tem experiências de outras encarnações que a gente trouxe. E aí a gente está vivendo essa agora nesse momento. Então, e a experiência também dessa vida, do que a gente viveu. Então, a gente tem uma forma de ver diferente. Então, muitas vezes dá um atrito, né? E deixa a gente muitas vezes infeliz. Ah, eu não consegui a gente entrar em acordo. Como é que a gente vai fazer? A gente se desgasta, a gente entra naquele conflito. Mas esse é o nosso exercício, a gente entrar no equilíbrio. E isso é um desafio muito grande, porque nós somos espíritos diferentes um do outro. Então, não que um espírito seja melhor ou pior, mas são experiências e vivências que cada um tem que fazer diferente. Então, vai ser de acordo com o quê? Com a sua conduta. E a gente sabe que o Espiritismo nos auxilia muito para a gente se modificar a cada dia, a gente ter uma percepção diferente. E o tempo todo a espiritualidade está nos auxiliando. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, quando a gente faz a nossa prece, pedindo a espiritualidade a nos auxiliar naquele momento de decisão, naquele momento difícil, respirar fundo, para a gente trazer aquela paz, né? Então, Chico Xavier falava com a gente, nossa, quando você estiver naquele momento de nervosismo, que você vai estourar, você pega o copo d'água e põe ele na boca e segura aquela água para você se acalmar, né? Assim que ele nos ensinou, para a gente segurar o máximo que a gente conseguir, até a gente se acalmar e depois você engolir aquela água.
Então, é o nosso grande desafio, o nosso grande exercício. Então, muitas vezes a gente fala demais, não era o momento para falar. Muitas vezes a gente estoura sem necessidade. Tem momentos que a gente não vai estar bem, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? É a nossa vivência todo dia. E, e a gente é visto o tempo todo, igual eu falei no início, pelos encarnados e pelos desencarnados. Então, quando a gente está bem, tudo flui. Ah, porque você é uma pessoa muito acomodada. Não, não é nesse sentido, mas é porque você tem uma visão de ter aquela paz interior. Então, muitas vezes a pessoa quer te tirar do sério, faz aquilo de propósito. E aí, como que você vai fazer esse exercício interno? Vai valer a pena realmente se estressar por certas situações que a decisão não é sua? Aquele problema não tem nada a ver com você? Então, muitas vezes não vale a pena, né, se estressar com certas coisas que, que não faz sentido. Então, hoje a gente convive numa situação em que as pessoas não dormem, uma insônia muito grande, não conseguem dormir, são totalmente ansiosas, ficam pensando naquilo que vai fazer o dia de amanhã, e não conseguem relaxar o corpo físico. E a gente sabe que é fundamental. Hoje o índice de medicamento para dormir é muito alto. Se a gente for no posto de saúde, a gente vai ver a pilha que tem de receita que o médico tem que ficar renovando. Então, porque a pessoa não consegue relaxar. E o nosso corpo físico, ele precisa realmente do descanso. Né? A nossa matéria, ela precisa. E o nosso espírito precisa de trabalhar. E a gente sabe que a gente sai do corpo, a gente vai continuar estudando. A gente vai para lugares de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia, para a gente continuar aprendendo, para a gente continuar se desenvolvendo. Então, é fundamental o nosso descanso, né? O descanso faz parte, sim, da nossa vida, e a gente tem que valorizar o nosso corpo físico, né? Muitas vezes a gente trabalha demais, faz muita coisa, cansa muito, acumula um monte de dor, pelo estresse, pela correria do dia a dia, e depois vai valer tanta pena assim. Então, é isso que a gente tem que ver. E cada um, para finalizar, cada um dá aquilo que tem. Então, a gente exige demais do outro, mas aquele outro, ele é daquele jeito. E a gente tem que compreender. Então, numa estrada da Índia, a moça passava e olhava aquelas pessoas caídas lá, pegava o balde cheio de lavagem e dava assim, e dava aquele balde de qualquer maneira para aquelas pessoas. E aí uma mulher ficava olhando aquilo. Aí teve um dia, no outro dia ela veio fazer a mesma coisa. Aí a senhora levantou, entregou um balde cheio de flores. Ela olhou e falou assim: olha, ela é. A gente dá aquilo que a gente tem. Então, olha só. Então, por isso que a gente tem muito essa visão, muito de julgamento, de materialismo, mas a gente sabe que existe uma grande luz dentro de nós e a gente deve seguir a nossa intuição, né? Muitas vezes a gente não segue a nossa intuição. É um exercício até para mim mesmo, porque a pessoa quer ser médium, a pessoa acha que quer ver os fenômenos, né, espirituais, então às vezes as casas que têm, dependendo do tipo de reunião mediúnica, enche a casa, porque a pessoa quer ver o fenômeno, quer ver a resposta da espiritualidade. Mas a gente sabe que tem uma coisa muito simples, que é a nossa intuição, e todo mundo tem. E a gente deve perceber aquilo. Isso é fundamental, porque às vezes a gente não quer ir naquele lugar. Ah, não, tá vindo na minha mente, não vai ser bom para mim. E aí muitas vezes a gente vai forçado e acaba não sendo bom, não dando certo. Então, a gente tem que ver o que aquela voz assim íntima que conversa com a gente, que nos salva de certas situações. O caminho que eu sempre fazia para trabalhar, passando sempre pelaquela rua. Aí teve um dia que eu falei: ah, não, hoje eu não vou passar por essa rua. Eu vou entrar na rua do meio, só para mim poder mudar. Aí quando eu virei a esquina para mudar, aonde eu passava, o transformador de luz ele deu um estouro.
deu um estouro, começou a pegar fogo. Eu falei, nossa, tá vendo? Se eu tivesse ali, eu podia ter me queimado. Então, olha só, a gente é protegido pela espiritualidade, pela nossa intuição. Então, isso sempre eu conto como exemplo, porque sempre ficou marcado. E na hora, sim, eu fui levada ali pelaquela rua, não, porque eu vou passando num lugar diferente. E realmente, eu nem acreditei na que deu aquele estouro. Então, as coisas acontecem assim, de uma hora para outra. E a espiritualidade está sempre tomando conta da gente. Então, por isso que a gente tem que ter sempre essa conexão de paz, de boa vibração, de energia, e sabendo que a felicidade ela está o tempo todo, na nossa simplicidade das nossas coisas, de estar com a nossa família, de estar servindo bem no nosso trabalho, estar com a nossa consciência tranquila, e isso nos faz bem. Você já pensou fazer uma coisa ruim e depois com aquela consciência pesada, aquilo vai ficar remoendo? Porque a gente sabe que a consciência nos cobra. E o nosso mentor espiritual, ele faz de tudo para a gente ser uma pessoa melhor, porque ele é um espírito de muita luz, que veio para nos auxiliar, então ele faz de tudo para a gente ter boas intuições, para a gente ter boas decisões. Então a gente deve sempre pedir ajuda à espiritualidade. Então essa, gente, foi o estudo da noite, agradeço vocês, tá? Mais uma vez estar aqui. Aí chegando aqui nessa paz, maravilhoso. Obrigada.